Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, SoundCloud, Google Cast ou Spotify e apoie este projeto através de patreon.com/conversas com impacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 6 do podcast Conversas com Impacto. O meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. Neste episódio, convidámos duas organizações que trabalham em parceria. A Just a Change, que se propõe a resolver caso a caso um problema estrutural concreto, a pobreza habitacional. Falo por meio do voluntariado e de uma visão assente num modelo de sustentabilidade financeira bastante assertivo. E a EDP, que, através de ações de RSE integradas ao seu core business, prepara estas casas reabilitadas para o futuro. Este projeto é mais do que uma parceria entre uma empresa e uma ONG. É um compromisso entre a sociedade civil e o setor lucrativo, entre voluntários e acionistas, em prol da habitação sustentável. Um compromisso pragmático, viável e provavelmente lucrativo. Desde a Conferência das Nações Unidas sobre aglomerados urbanos de Vancouver em 76, passando pela de Istambul em 96, a Agenda 2030 em 2015 e a Conferência Habitat 3 em 2016, constataram-se, segundo o relatório da ONU, melhorias significativas na qualidade de vida de milhões de habitantes em áreas urbanas, incluindo de moradores em construções clandestinas e precárias, de bairros de barracas e aglomerados informais. Contudo, a persistência de múltiplas formas de pobreza, de crescentes desigualdades e degradação ambiental subsistem entre os maiores obstáculos para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo, sendo a exclusão socioeconómica e a segregação espacial realidades frequentemente manifestadas em cidades e aglomerados urbanos. Em Portugal, ainda há pessoas a viver em barracas. Ainda há casas onde chove no seu interior, habitações pouco adequadas à dimensão do agregado familiar ou sem disporem de condições higiênico-sanitárias adequadas. Situações pouco admissíveis para um país europeu que consagra o direito à habitação. Contudo, o desafio dos nossos dias é assim resolver não só o problema das habitações nas populações mais pobres, resolver também o problema do preço das casas para a classe média, mas também a premissa de uma habitação sustentável com habitações mais eficientes, seguras e saudáveis. O projeto que falamos hoje aborda dois destes desafios. Falamos, pois, com Hugo Mé, da EDP, e Simão Homme, da Just a Change. Muito obrigado por terem aceitado este convite. Antes de começarmos, quero perguntar-vos qual o vosso background e das organizações que representam e que vos levou a enverdarem pelo voluntariado, pela reabilitação habitacional e o trabalho em parceria. Antes de mais, obrigado pela oportunidade, por nos teres convidado. O meu background, a minha formação é de base em Engenharia Civil. Recentemente tirei uma pós-graduação e uma mestrado em Gestão de Projetos. Já trabalho na EDP há 11 anos, fez em fevereiro, no início de fevereiro, há cerca de 11 anos. Comecei pela certificação energética, mas rapidamente depois fui para as auditorias e soluções de eficiência energética, sempre no desenvolvimento e na criação e no desenvolvimento de soluções. O voluntariado, a primeira vez que tive com o voluntariado da EDP foi em 2013. Através da criação do projeto de verificadores de eficiência energética, com a Bolsa, que é outro projeto de voluntariado que a EDP tem, em que a ideia era suprir uma necessidade que algumas instituições iam ter connosco, cujo objetivo era sempre na ajuda da redução da fatura, em que o objetivo consistia em nós formarmos, fazermos uma ferramenta para ajudar essa bolsa, esses voluntários, neste caso, a proporem melhorias para que as instituições precisamente baixassem a sua fatura energética. Simão? Excelente, olha, em primeiro lugar agradecer-te, Tiago, aqui o convite. É uma grande alegria poder estar aqui em nome do Just a Change e mostrar aquilo um bocadinho daquilo que nós fazemos e esta parceria que também muito nos orgulha e que tem sido um grande desafio e que tem sido construída passinho a passinho e que tem trazido aqui muito fruto para nós enquanto Just a Change, também para a EDP e também para todos aqueles que nos propomos a ajudar. Falar se calhar aqui um bocadinho da Associação Just a Change primeiro, para enquadrar se calhar quem nos está a ouvir. Portanto, a Associação Just a Change
É uma associação que reconstrói casas de pessoas carenciadas. Portanto, basicamente, aquilo que nos propomos fazer é fazer obras em casas de pessoas que não têm meios para o fazer. E fazemos isto de uma forma muito particular, que é com voluntários. Portanto, que são aqui a peça-chave para o modelo funcionar. Portanto, se fôssemos uma empresa, não traríamos aqui grande valor, claro. Estaríamos a resolver toda a parte habitacional da pessoa. Não conseguimos resolver todos os problemas que esta pessoa tem por se encontrar em situação de pobreza habitacional. Portanto, aquilo que nos propomos e aquilo que é a nossa missão é reconstruir casas, reabilitar casas e reconstruir vidas. Portanto, acreditamos que ao reabilitar uma casa, estamos na verdade a reconstruir a vida de quem lá vive. E isto com coisas muito simples. Portanto, se uma pessoa não tiver uma casa de banho, dificilmente essa pessoa pode ter um emprego, porque não vai estar em condições quando concorre das outras ao mesmo nível que uma pessoa que tem. Uma pessoa, se não tiver uma porta, nunca se pode sentir segura. A qualquer altura pode entrar um ladrão para dentro da sua casa. E assim sucessivamente. Também vemos casos de insucesso escolar também associados a famílias numerosas com filhos, não é? E que não têm sítio para estudar, dormem na sala. E portanto isto é tudo uma grande bola de neve em que as pessoas se vão envolvendo e arrastando, e portanto divisão a divisão vão sendo limitadas. O que nós acreditamos é que ao resolver o telhado, ao resolver a casa de banho, ao resolver o quarto e a sala, conseguimos dar aqui uma resposta à pessoa que vai muito para além da casa e vai sim ao encontro daquilo que são as suas reais necessidades, não é? De ter um emprego, de se sentir envolvida na sociedade e portanto poder convidar amigos lá à casa, poder manter os seus familiares junto dela e a Segurança Social não retirar as crianças, de conseguir lutar contra os vícios que se calhar têm de uma forma também mais facilitada e com mais apoio. E portanto é assim um grande combate que nós queremos, ou um grande problema que nós queremos resolver, e que começa na casa e que depois acaba neste trabalho que é feito, que começa no voluntário e que depois envolve aqui EDPs desta vida, não é? Aqui as empresas, associações, parceiros locais, câmaras, e portanto é uma grande rede que está a trabalhar toda para um mesmo objetivo. Portanto isto é aqui um bocadinho em grosso modo aquilo que o Just a Change faz. Eu sou Simão, tirei isto agora é uma história quase paralela, não tem nada a ver. Licenciei-me em desporto, depois tirei um mestrado em reabilitação cardíaca e depois, mal acabei o mestrado, fui para o Porto abrir o projeto do Just a Change lá. Já era voluntário desde 2011, estava aqui muito envolvido na parte de coordenação de projeto. Depois entrei também na direção do Just a Change como voluntário e portanto nós, quando acabei o mestrado, coincidiu com a altura em que nós queríamos abrir o projeto noutra cidade que não Lisboa e fui, voluntariei-me para essa missão e tenho estado lá, já estou há 3 anos no Porto com o projeto e tem corrido tudo muito bem. Vocês trabalham com empresas e dentro dessas empresas particularmente começaram a trabalhar com a EDP, e dentro da EDP queria perguntar-vos em que é que consubstancia que isto seja uma parceria diferente do que eventualmente, não que não tenham outras parcerias do mesmo género, mas diferente de muitas outras, e como é que nasceu e como é que se tem desenvolvido esta parceria e como é que ela tem também impactado as duas organizações. Então, A pergunta é para os dois? Sim, naturalmente. sim. Então, um bocadinho respondendo ao primeiro ponto, voluntários sem dúvida. Como eu disse, acho que é a peça-chave. Não seríamos o que somos sem o voluntariado e portanto não conseguíamos de facto fazer a segunda parte do modelo que nós acreditamos, que é esta parte da reabilitação da vida da pessoa, se não fossem voluntários. Se fosse um mestre de obras que está lá contratado a fazer o seu trabalho, isto não teria o valor acrescentado que tem o facto de ser uma pessoa a dar do seu tempo, a dar daquilo que também lhe dói, não é? Que se calhar tem exame amanhã, ou um trabalhador que tem um caso de um voluntário da EDP, que tem muito trabalho para entregar, tem coisas para fazer, mas que dedica aquelas 4 horas a estar numa obra, a ajudar alguém que precisa, e portanto essa parte da caridade e do serviço ao outro que traz aqui o valor de envolver o beneficiário, do beneficiário também reconhecer esse esforço e depois de querer fazer, ser alavancado por isto. Esta parceria nasceu de uma forma muito natural, quase egoísta de cada um dos lados. Houve estava a Carla também a dizer, eu também já nem 2015, não é? Exatamente, já nem sabia, já nem me lembrava deste pormenor, mas em 2015 recebemos um apoio da Fundação EDP estávamos ainda a ser no início desta nova
fase do Just a Change. Portanto, em 2015 entrou o nosso primeiro trabalhador. Hoje em dia somos uma equipa de 11 pessoas. Em 2015 fomos de facto aqui muito alavancados e fizemos uma casa que teve aqui o apoio da Fundação EDP. E depois, mais tarde, portanto, fez-se um apoio solto. E depois, em 2016, 2017, cruzei-me com a Rita Sacramento Monteiro, que estava aqui com a área do voluntariado da EDP, juntamente com a Carla, num encontro, num género de um evento. E soube que ela era da EDP, e em que surgiu em conversa, e ela soube que eu era do Just a Change, e quase que egoisticamente pensámos os dois: pá, vocês seriam ótimos para nos ajudar. E ela a mesma coisa: vocês seriam ótimos para nos ajudar. E surgiu aqui uma série de conversas e de reuniões que se seguiram, a pensar de que forma é que nos conseguíamos de facto ajudar. E portanto, reunião a reunião, íamos descobrindo mais coisas em que nos podíamos ajudar. E portanto, isto começou com aquilo que nós fazíamos quase para todas as empresas, que era: ok, temos um programa de voluntariado corporativo, podem meter cá os colaboradores da EDP, pagam uma FII que ajuda à sustentabilidade dos Just a Change, ajuda também para a missão que queremos fazer, que é a reconstrução de casas, e conseguem este engagement dos vossos colaboradores numa missão, num propósito. E, portanto, era aqui um win-win-win situation que nós já tínhamos com outras empresas. E depois percebeu-se: ok, mas isto pode ir muito mais longe, isto pode ter aqui uma bolsa de eletricistas que sabe e que tem o know-how para nos ajudar, pode vir aqui aos certificados de eficiência energética, e portanto podemos começar a medir aqui o nosso impacto em termos ambientais, em termos de recursos, em termos de poupança para o beneficiário. E portanto começou-se tudo a alinhar, a fazer um caminho, e que ainda estamos a descobrir. Portanto, isto começou com uns turnos, depois tivemos aqui. Sim, começou com os turnos, e depois no final do ano passado começámos de facto a englobar aquilo que o Simão estava já a falar, as nossas competências. Começámos por, de facto, a introduzir a bolsa de eletricistas, cujo objetivo, acima de tudo, é garantir que a instalação elétrica das casas está correta, está em condições. Introduzimos também a parte de eficiência energética, em que de facto existe a preocupação de primeiro percebermos qual é que é o estado inicial da casa, depois, através da introdução, da substituição de alguns equipamentos que eventualmente possam estar degradados e em condições para serem substituídos por outros mais eficientes. E depois, lá está, por fim, voltamos outra vez à casa para fazer o certificado, para perceber o antes e o depois da casa. Ao fim e ao cabo, acaba por ser esta necessidade, olhando para trás, nem sei se têm os dois essa sensação. Esta necessidade apareceu de onde? Esta necessidade de: ok, nós foi a EDP, nós estamos aqui, e já que estamos aqui, nós temos aqui mais know-how para introduzir do que só propriamente os voluntários do trabalho que nos mandam fazer. Foi as gestações que diz: vocês já que estão aqui, como é que surgiu? E eu pegava na palavra do Simão, egoisticamente. E eu estou interessado nesse egoisticamente, porque eu acho que não é egoisticamente, porque no meu crescimento profissional, aquilo que eu tenho identificado é que as melhores parcerias são aquelas que nascem e que crescem. Pode ser de uma forma casuística, mas porque ambas têm a ganhar sobre isso. E isso vai fortalecendo a parceria. E eu transformava essa egoisticamente numa questão que é vantagens para as duas organizações. Mas como é que vocês acham que nasceu? Há de ter havido ali algum clique que alguém há de ter identificado, ou um conjunto de pessoas há de ter esta identificado? Parceria, enfim, nasceu e vem sendo construída de uma forma, diria, natural. Esta parceria também está alinhada com a nossa política de investimento, que é promover a inclusão social e a adoção de modos de vida sustentáveis, valorizando a inclusão energética e o acesso à energia. Ou seja, basicamente é melhorar as condições das comunidades em exclusão energética, neste caso. E acaba por ser um bocadinho isto. Ou seja, a parceria evoluiu de uma forma natural, em que fomos sempre adicionando às nossas competências. E está por aí. Sim, se calhar acrescentava, eu digo de facto egoisticamente, mas é um bom egoísta, no sentido em que a missão que nós nos propomos é ajudar os outros, e no sentido em que a EDP também tem aqui um cariz social forte e que tem que desenvolver, não é?
e tem aqui uma grande responsabilidade para com a sociedade e portanto egoisticamente também quer resolver esse problema para o bem. Mas é isso, é aqui um egoísta de trazer valor para as duas partes. Eu acho que isto se desenvolveu tão naturalmente porque ambos percebemos que íamos ter estes ganhos. Nós, acho que surgiu de um beneficiário que queremos ajudar e que tem problemas muito específicos e necessidades muito específicas e que nós não temos o know-how para as resolver. E portanto temos que contratar fora, ou temos que nos desdobrar, ou temos que contratar alguém para resolver. E portanto toda esta parte da eficiência energética, de o que devemos intervir na casa relativamente aos isolamentos, aos equipamentos. Portanto, toda esta parte que para nós não é o nosso core, porque nós fazemos o básico, não é? Queremos dar, de facto, aqui uma melhor condição à pessoa, sem grandes luxos. E depois uma EDP que tem um foco também no colaborador, numa estratégia de responsabilidade social. E portanto foi aqui um casamento de como é que vamos juntar isto tudo. E nós temos um beneficiário que precisa, vocês têm aqui o know-how e verba também para alocar a este sentido. Portanto vamos casar isto e vamos fazer com que isto funcione e aliviar as duas partes, não é? Porque eu não sei nada, eu que estou a gerir um projeto não tenho esta vertente de eletricidade e fazemos eletricidade, e uma EDP que se calhar não sabe tanto concretamente quem é que vai ajudar e quem é que podemos ajudar dentro da área da eletricidade ou da eficiência em Portugal, e nós já estamos no terreno e podemos ajudar mais facilmente nisso. E é assim um bocadinho que funciona. Portanto, o Just a Change, com a sua rede já também montada de câmaras, juntas de freguesia, assistentes sociais, são-nos sinalizados casos, nós validamos os casos, temos gestores de projeto depois que validam, fazem um orçamento, etc. Neste ponto entra a EDP também, que mete então os técnicos no terreno a darem-nos uma consultoria técnica, a dizer o que é que nós devemos fazer em termos de eletricidade, de parte da bolsa, de equipamentos, etc. Nós incluímos essas indicações no nosso orçamento e no nosso modelo de intervenção, e depois é feita uma intervenção em conjunta, em que tanto estão os voluntários da EDP, tanto como estão os nossos, como estão os técnicos da bolsa, e portanto é um bocadinho uma mistura muito boa que depois se revela num resultado final. Essa visão da eficiência vai só para a questão da eletricidade ou vai também para a questão, porque a eficiência também depende dos materiais, depende de tudo isso, e portanto essa formação incorpora também, ou vocês depois vão buscar esse conhecimento sobre o tipo de materiais a adotar ou a forma de construção ou de reabilitação a adotar, se é a EDP que também vos dá isso ou se vão buscar a outro sítio? Nós desenvolvemos agora um novo plano estratégico para os próximos 3 anos, e um dos eixos é, como em quase todas as empresas e associações que se tem verificado, é o eixo do ambiente. Dentro desse eixo temos várias iniciativas, isto porque as obras e a construção é um setor muito pouco amigo do ambiente, não é? Há aqui um grande desperdício, as lavagens de material, mesmo os cimentos e tudo que é usado, é aqui alguns produtos, há aqui vários produtos pouco eco-friendly. A EDP foi vista aqui como um parceiro estratégico também neste sentido, para a parte de eficiência energética, como poupar do lado do beneficiário, como também poupar do nosso lado, mas o trabalho não acaba aí, nessa parte, e portanto temos de facto e estamos neste momento a trabalhar nessas outras soluções de cortiças para revestimento e portanto eco-bricks, que são assim se calhar uns tijolos que não são cerâmica, são feitos de plástico reciclável, e portanto há aqui é um estudo agora, não é? Uma investigação do que é que está a ser feito, do que é que há, talvez desenvolver também algumas técnicas internamente, mas vai ser um trabalho que vamos pegar agora, ainda temos pouco feito. E é uma oportunidade grande precisamente para as empresas. Era nesse sentido que esta parceria me parecia interessante, porque é uma oportunidade para as empresas que procuram a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, as organizações não podem só resolver os problemas sociais ou problemas habitacionais da pobreza, portanto não podem só resolver de forma direta, têm que o resolver não estragando e até potenciando de uma forma positiva a questão ambiental. E portanto isso é uma oportunidade para as empresas que no fundo é o contrário, mas chegam ao mesmo ponto, que é do ponto de vista da questão do seu serviço ou do seu produto, e portanto poder
chegar mais longe. Esse seu produto já não chega que seja só um produto bom, tem que ser um produto ambientalmente positivo, e assim também pode testar e pode chegar à comunidade e ter um impacto depois positivo do ponto de vista social também interessante, não só do ponto de vista ambiental. E portanto é aqui. E era aí que eu queria chegar para a segunda pergunta. Quais as vantagens da parceria e quais os objetivos e o impacto que pretendem neste momento alcançar desta parceria, ou do ponto de vista, sobretudo, da EDP? Se calhar a parceria até é um mote para pensarem de outras, que é os vossos objetivos do ponto de vista da responsabilidade social. O que é que vocês identificam neste momento que esta parceria vos traz em termos de vantagens? Pronto, conforme, pronto, de facto a situação de que está alinhada com o nosso nossa política de investimentos, e acaba por ser enfim, por um bocadinho de ser esta situação que... Acham que têm desenvolvido competências também, não só de voluntariado, portanto, porque o voluntariado tem essa capacidade e por isso é que a EDP tem um programa grande de voluntariado, provavelmente procura também esse desenvolvimento de competências, soft skills ou até de outra ordem, mas também na vossa procura de soluções que se calhar numa solução de negócio não tinham e que fomos buscar com a nossa parceria com a Just a Change. É precisamente esse o ponto. Ir buscar de facto competências que não temos e que a gestação tem e faz e tem muito bem para nós. Simão, que vocês já veem como vantagens até por esse plano estratégico que vocês estão a definir? Claramente, estamos aqui muito alinhados e só traz vantagens, obviamente. Principalmente, nós não conseguiríamos fazer nem metade do que fazemos se não tivéssemos parcerias e se não tivéssemos empresas também aqui envolvidas, porque a tarefa é gigante. Portanto, nós estamos a falar de um universo de 500 mil pessoas só em Portugal a viver em situação de pobreza habitacional. Nós fazemos cerca de 60 casas por ano. Portanto, nós estamos a dar a resposta que é preciso ter para resolver o problema. Portanto, nós queremos de facto que isto seja alavancado e consigamos fazer 1000 obras por ano ou o que seja. Pronto, para isso é preciso financiamento, parceiros a pensar connosco como é que isto se operacionaliza, como é que isto se faz, como é que esta resposta pode ser dada. Mas de facto a tarefa é gigante. São 500 mil pessoas só em Portugal. Estamos a falar de mais de 100 milhões na Europa. E devemos lá chegar, não é? Temos até 2030 para lá chegar. E portanto sozinho não conseguimos isto. Portanto, o que é que esta parceria concretamente nos dá, no caso da EDP e outras, mas muito aqui concretamente no caso da EDP? Conseguimos chegar a mais gente. Portanto, se não houvesse este investimento, estes recursos também, porque a EDP dá-nos aqui uma dualidade grande, dá-nos a mão de obra, dá-nos a mão de obra voluntária, dá-nos uma mão de obra também qualificada para fazermos coisas com maior qualidade e de forma mais eficiente e com menores custos, e depois dá também aqui um contributo financeiro para que o Just a Change possa existir e possa continuar a fazer a reabilitação das casas que se propõe fazer. Por exemplo, no ano passado a EDP Comercial financiou as casas que nós fizemos em Lisboa. Portanto, houve aqui um donativo de cerca de 30 mil euros que financiaram aqui cerca de 6 casas que nós fizemos ao longo do ano em Lisboa. E, portanto, não teríamos feito se calhar essas casas se não fosse este investimento. Portanto, estamos a falar aqui desde o financeiro às competências, ao voluntariado, de chegar a mais gente e de chegar melhor a essas pessoas. Portanto, conseguimos entregar uma obra com mais qualidade e conseguimos entregar também esta segunda vertente de uma vida também mais acompanhada, melhor estruturada, e portanto desenvolver também este plano estratégico à luz destas parcerias é aqui a grande resposta para que isto funcione. Falemos de impacto. Como é que estão a medir o que é que significa o impacto deste projeto para a EDP? E como é que vocês estão a medir e o que é que isso vos diz? O impacto, estamos precisamente, já falámos um bocadinho, a utilizar a certificação energética para precisamente medir este impacto. O processo que nós temos em curso, de facto, e já falámos um bocadinho disso, é de facto fazer através da certificação, fazer o certificado antes, em que de facto o perito qualificado, que é a pessoa, o técnico que tem essas competências de fazer o certificado. Só relembrando, o certificado energético categoriza uma habitação numa escala de eficiência energética, sendo A+,
o mais eficiente e o FG, a escala mais ineficiente. E também fazemos precisamente o processo consiste nessa primeira fase, juntamente com a Just, para identificar de facto, porque o perito também está muito focado e a certificação energética está focada nas soluções passivas, ou seja, tudo o que seja isolamentos de coberturas, isolamentos de paredes, envidraçados, caixerias, ou seja, e tudo isso tem um grande impacto no certificado energético. E aqui, como vamos ter a seguir uma intervenção, essa parte é muito importante, estar em sintonia com a Just. Também ao nível de equipamentos, de facto, também eventualmente o perito identifica potencial, por exemplo, a nível de energias renováveis, se é ou não adequado, se existe viabilidade para a instalação de solar para o beneficiário. Já têm instalado? Já instalaram em algumas habitações painéis? Ainda estamos a começar, mas está claramente previsto e vai acontecer, seguramente. Portanto, existe essa primeira fase do processo inicial. Depois, de facto, existe a parte e se houver necessidade, de facto, entre a bolsa de eletricistas, com essa componente muito focada na segurança da instalação elétrica, para ver se de facto se a instalação tem em perigo. Se estiver em perigo, de facto, existe a intervenção da bolsa para garantir que a instalação elétrica está em segurança. Depois, de facto, existe a intervenção dos turnos, da própria reabilitação dos voluntários em si, que faz toda essa parte. Existe um planeamento, de facto, esse planeamento é de cumprir esse planeamento, e depois, mais tarde, após a obra acabar, voltamos outra vez a fazer a parte de certificação para perceber, e a ideia é sempre perceber o que é que mudou, neste caso, não só em termos de classe energética, que é ao fim e ao cabo, o foco do certificado energético, mas também em termos de condições de conforto térmico, tudo o que esteja associado à parte de certificação. E têm comunicado? Já existem dados comunicado internamente entre o grupo, externamente? Qual é a perspectiva sobre isso? Neste momento estamos mesmo no arranque. Nós arrancámos isto no final do ano passado e o objetivo agora é de facto continuar com este modelo. Mas para ser concreto, ainda não temos dados, mas vamos ter. Porque estamos a construir um modelo. Sim, estamos a construir um modelo neste momento. Aliás, essa é uma das vantagens, vocês estão a construir um modelo de impacto que não tinham, ou pelo menos que não haveria. Não haveria. Isso mesmo. Simão, impacto. O que é que... Então, em termos de Just a Change, enquanto associação, nós já temos aqui algumas métricas de impacto, algumas mais óbvias, não é? O número de casos que fazemos por ano, o número de beneficiários que ajudamos, o número de voluntários que envolvemos. Também aqui uma métrica que temos, tanto para voluntários internos como para voluntários corporativos, que é a escala, um bocadinho o quanto é que as pessoas gostaram de participar numa atividade de voluntariado. Portanto, aqui há algumas métricas que nos interessam. E isto dentro do programa da EDP é uma coisa muito bem avaliada. As pessoas gostam de participar nas ações de voluntariado, gostam de ir aos turnos. E isto é uma coisa importante. E depois fazem inclusivamente. Pronto, o programa aqui de voluntariado da EDP é muito completo. Tem um pequeno departamento full-time para isso, e portanto é assim, uma das empresas com quem também mais facilmente agilizamos o voluntariado, porque tem alguém, normalmente é os RH ou assim, o departamento de responsabilidade social. Portanto, aqui existe mesmo um departamento de voluntariado e portanto está mais que articulado connosco. E fazem aqui algumas perguntas também chave, que é o quanto é que depois este voluntariado também se reflete na imagem que as pessoas têm da própria EDP, e portanto se sentem que a empresa também os valoriza. E portanto há aqui muitas extrapolações que o voluntariado depois dá, e por as pessoas fazerem voluntariado com a empresa, também se extrapola para a própria empresa, o engagement dos colaboradores, de haver aqui se calhar uma conversa sobre o Just a Change ao almoço, partilhas de experiências, e isso também se ganha muito do lado da empresa. Estes dados não estão tanto do nosso lado, estão mais da EDP, mas são dados que também nos interessam, não é? Nós acreditamos nisto muito do nosso lado, que estamos aqui a dar aos voluntários uma oportunidade de resolver, de pôr as mãos na massa, literalmente, não é? E resolver um problema muito concreto, muito específico, que está na rua ao lado de onde eles vivem.
e isso tem muito impacto portanto, isso transforma também a vida das pessoas e a vida no dia-a-dia da empresa. E depois estamos também alinhado com este novo plano estratégico a querer desenvolver uma ferramenta mais completa de medição do impacto que nós acreditamos que temos. Portanto, aquela conversa que eu disse no início, não é? De a pessoa é desempregada, passa a empregada, a pessoa era toxicodependente, deixa de consumir. E portanto, esse impacto a longo prazo que nós queremos começar a medir, não é? Que é depois da casa, a 1 ano, 2 anos, como é que essa pessoa está, se já está empregada, como é que está a situação dos filhos, se melhoraram de notas ou não. Portanto, há aqui uma ferramenta que vai ser muito complexa de medir e que vai ser preciso aqui testar e refazer, e que vamos precisar de estudos para desenvolver isto, mas que vai ser muito interessante quando começarmos a recolher estes dados, e portanto também está aqui alinhado. E um dos eixos onde queríamos recolher era precisamente esta parte da eficiência, do conforto, se a pessoa se sente mais confortável em sua casa, e isto está muito ligado aqui à parte da eficiência, e do trabalho que a EDP também, e do valor que a EDP que acrescenta aqui. É bastante ambicioso e aí toca em vários pontos, e é aquilo que é fundamental, que é a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a interligação dos vários pontos. E portanto estamos a falar do ponto de vista ambiental, impactos ambientais, estamos a falar do ponto de vista de redução de pobreza através da questão habitacional, e depois ela é refletindo nos ODS. Isso é extremamente interessante, e é isso que torna também estes ambos projetos e a conjunto deles mais interessante. Uma pergunta dos patronos, é desafiante, mas não sei de que forma, os patronos deixaram-nos esta pergunta: de que forma é que este projeto influencia a mudança social e, nessa medida, as políticas públicas de base local ou nacional em respeito à habitação? E por isso, se há também esta perspectiva das políticas públicas e de influenciar e de haver até aqui alguma junção de esforços conjuntos do poder político, e em alguns podcasts anteriores vimos precisamente isso, portanto, que esta junção também a vários níveis da mudança social também era importante. Sem dúvida, também está um bocadinho alinhado com o plano que estamos a desenvolver. É um eixo também, é talvez não sendo um eixo, é uma ferramenta que vamos usar, sem dúvida. Este policy, este lobby, quase o ter que chegar, como dizia também, acho que o Carlos no podcast 3, que é a vontade pública, não é? A vontade política. Que se não houver isso, isto dificilmente muda. E portanto nós temos isso na mira, não é? Sabemos que isso vai ter que ser muito trabalhado. Estamos a fazer algum esforço nesse sentido. Vai ser também de novo um trabalho em rede para chegar lá. O que é que nós temos assim mais concretamente no nosso dia-a-dia, a visão de como é que podemos estar a mudar um bocadinho a sociedade, ou esta influência social? Portanto, nós trabalhamos com câmaras, portanto as câmaras normalmente são os financiadores de um projeto. Nós trabalhamos em Lisboa e Porto, e depois trabalhamos, porque as cabanas e as barracas não existem só em Lisboa e Porto, não é? Portugal, o interior, o meio rural de Portugal também está muito degradado, muitas pessoas sem casa de banho, sem telhados. Portanto, nós inclusivamente no verão, os projetos que desenvolvemos são todos quase no interior de Portugal, nas aldeias. E a verdade é que muitas destas câmaras já têm alguns projetos de reabilitação. Algumas funcionam muito bem, outras não funcionam tanto, outras não têm ainda. Propomos-nos a fazer, portanto, nós também vamos um bocadinho à procura, fazemos este trabalho comercial de querer mostrar e de querermos dar resposta nos vários sítios, e onde vamos acabamos por ficar. E portanto nós já estamos em Feira de Zeza, por exemplo, há 4 anos, estamos em Óbidos há 5, e portanto vamos ficando, e de ano para ano vai havendo aqui um maior envolvimento da comunidade, uma maior conversa. Portanto, no primeiro ano era um bocadinho de teste piloto, falámos com a Câmara e a coisa aconteceu. No segundo ano já temos o apoio do fornecedor local de materiais. No terceiro ano já temos a senhora que já nos traz os legumes para nós cozinharmos, para ajudar os voluntários. E portanto já é uma comunidade toda à volta de um problema, que é a habitação, durante aqueles 15 dias em que nós estamos lá.
E portanto já não é só o programa habitacional da Câmara, é uma comunidade, não são os homens da Câmara que estão a resolver aquilo e que ninguém liga ou que não se vê. Portanto são 40 jovens que vão para um sítio, que falam, que fazem barulho, que vão aos cafés e que promovem aqui toda uma conversa e este dinamismo local, e que é o que se pretende com o projeto, que é a comunidade a ajudar a própria comunidade, e o vizinho a ajudar o vizinho, e as intrigas que se vemos nas aldeias deixarem de ser intrigas e começarem e juntarem-se no jantar, numa festa final com os voluntários. E isto tem sido aqui uma grande alegria que nós temos visto e que temos conseguido verificar que o projeto funciona e funciona para a comunidade. E portanto este sentido comunitário é outro é o sentido de a maioria dos nossos voluntários serem jovens universitários, portanto malta entre os 18 e os 25 anos, que está a ter uma experiência muito concreta, a atuar, como eu disse há bocado, na pobreza, em casas na sua cidade, e isto choca muitos, é viciante também ao mesmo tempo, porque ficam chocados e então querem fazer mais e portanto vêm mais. E temos voluntários connosco há 5 anos, temos voluntários que estão connosco a trabalhar, já são quase pedreiros profissionais, mas é acreditamos que estamos não só a resolver uma casa, obviamente, e a dar resposta aos beneficiários, mas sim também a formar um bocadinho os futuros líderes, não é? Pessoas que vão estar a trabalhar e que vão estar no mercado e que vão saber o que é a pobreza habitacional, vão querer fazer se calhar algo sobre a pobreza habitacional. E temos este exemplo, temos pessoas que chegaram a empresas, deixaram de ser voluntários, começaram a trabalhar para uma consultora, e depois dentro da consultora dizem: olhem, vamos fazer um programa de voluntariado com o Just a Change, e convença os colegas, não é? A empresa a fazer uma coisa dentro da área da pobreza habitacional. E portanto este boca a boca, este espalha a palavra, funciona muito bem com jovens que daqui a uns anos já não são jovens e têm um potencial enorme para dar resposta a este problema. E acho que acreditamos muito nisto, na formação destes jovens que temos connosco como voluntários. E os jovens são também depois as empresas também que se envolvem com o seu voluntariado e que levam esse assunto para a mesa no jantar, não é? E a dizer que hoje estive a fazer em obra, não é? E, portanto, são assim estas experiências que depois, em modo de conversa informal, geram aqui um bocadinho a mudança. No episódio 3, com Mário Parra da Silva, da Global Compact Portugal, ele referia que a melhor solução para alcançar os ODS é através do estabelecimento de parcerias locais, multissetoriais, capazes de dar respostas locais com impactos globais. E que, no fundo, é um bocadinho disto que o Simão estava a falar. E a minha questão, voltando, e já tinha colocado esta questão, mas agora punha muito concretamente e para o... Neste caso, a EDP podia perfeitamente, ao abrigo do seu programa de voluntariado, encontrar habitações a necessitar de melhorias, intervir, torná-las mais eficientes e identificar um conjunto de vantagens neste projeto. E podiam reportá-las e podia estar dentro da sua política de responsabilidade social. Porquê é que acham que intervir com a Just a Change é mais benéfico e, sobretudo, o que é que devemos aprender dessa experiência? Pronto, como falámos há pouco, de facto, a nossa parceria com a Just Change pareceu-nos claramente natural. Porquê? Porque na procura das casas, nessa procura, de facto, nessa sinalização, de facto, a Just a Change faz isso como ninguém. Portanto, nós, daí o tal sentido, nos associamos com elas. Por outro lado, de facto, a tal situação de nós adicionarmos depois, juntamente com esta parceria, as nossas competências core. Pronto, neste caso, juntamente com a área comercial, que é onde eu faço parte, de facto, adicionar, para nós foi como se fosse um puzzle. Basicamente, acabou por nos parecer isto. A Just identifica, de facto, nós, em termos de mão de obra, também temos, através dos nossos voluntariados, mas também ir um bocadinho mais além, através da nossa área comercial, através da certificação, através da instalação de equipamentos. E também através das nossas também outras competências core ao nível de eletricidade, de garantir que as casas que estão a ser reabilitadas cumprem a segurança ao nível regulamentar e que está tudo em condições. Uhum.
Eu introduzia, se calhar, da resposta anterior do Simão, se calhar aqui algumas questões e poderás confirmar, Hugo. Desta questão de que Just a Change, ou seja, a minha ideia era que a EDP podia ter um programa de voluntariado forte e é provavelmente dos maiores programas em Portugal em termos empresariais, dos maiores programas de voluntariado internos e bem estruturado, com medições de impacto, com tudo isso. E podia perfeitamente intervir e, portanto, não precisava de uma organização. Mas, provavelmente, a minha questão ia muito para aqui. Se teria isto, que é, por exemplo, esta relação com o poder autárquico, onde conseguem esta relação com a comunidade e de poder estar, ou seja, uma empresa entra, está, mas não consegue alcançar este nível de relação com a comunidade, esta relação, por exemplo, com outros voluntários e, por exemplo, há aqui uma ligação com os voluntários universitários e eu não falava na introdução, mas esta é uma peça-chave também da Just a Change e, portanto, no fundo, meu desafio era se corroboravam esta ideia de que todas estas vantagens trazem à EDP uma outra, sem dúvida, uma outra capacidade. Nós não conseguimos fazer o que a Just a Change faz. E então, daí daí fazemos a parceria de facto com eles, porque eles, melhor do que ninguém, conseguem fazer a identificação de casas, o trabalho com as autarquias que o Simão esteve a falar. Portanto, nós não conseguimos fazer isso, pelo menos numa situação inicial, como é óbvio. E a Just faz isso como ninguém, portanto, para nós foi ouro sobre azul esta parceria. Agradeço a vossa participação e pedia-vos que nos deixassem alguma recomendação, um livro, um podcast, um projeto ou um futuro convidado, também tem sido boa prática aqui neste podcast, para o programa, que considerem ter impacto positivo, sobretudo para deixarmos de inspiração para os nossos ouvintes. Eu vou deixar uma aplicação que eu utilizo, que é o Too Good To Go, que de facto é uma aplicação que nasceu na Dinamarca em 2016, chegou a Portugal o ano passado, em que se preocupa com o desperdício. Aliás, essa aplicação, o objetivo é combater o desperdício alimentar. A aplicação é extremamente intuitiva. Basicamente, a aplicação tem um conjunto, tem uma série de parceiros, restaurantes, pastelarias, etc., em que de facto esses parceiros, nós como utilizador eles têm um conceito de Magic Box, em que basicamente qualquer utilizador pode comprar essa Magic Box, que acaba por ser desperdício alimentar desses restaurantes, por um preço extremamente acessível. Pode comprar e assim, de facto, como uma refeição. E sabe que essa refeição acaba por evitar o tal desperdício alimentar que tanto a aplicação, que é o objetivo da aplicação. Portanto, deixaria só uma aplicação que eu utilizo diariamente. Eu também deixaria aqui, não uma aplicação, mas uma pessoa, ou neste caso uma outra associação, que é neste caso um antigo colega, o Duarte Fonseca, que está agora a abraçar um novo desafio, que é a APAC, portanto a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, e que trabalha aqui muito a questão dos reclusos, não é? Que são pessoas que estão marginalizadas e muito excluídas, que não conseguem contribuir para a sociedade, e que ele está aqui a reinventar e um bocadinho a lutar contra o sistema prisional português, que tem aqui muito que se lhe diga, e que está aqui a dar os primeiros passos nesta associação. E portanto eu acho que seria uma excelente conversa, um empreendedor também social, com muito valor e com um projeto também espetacular. Eu também acho uma excelente sugestão. O objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva para os próximos 10 anos, conforme a Agenda 2030. Assim, antes de terminarmos, pergunto-vos como nos imaginam alcançar os desafios mais prementes para os próximos 10 anos e qual o vosso papel e o papel das vossas organizações nesse processo. De facto, um dos assuntos que está em voga, e que queria só falar um bocadinho, é de facto o solar, a energia solar. E de facto o que nós temos o que tem acontecido é que de facto os preços da energia solar têm descido drasticamente. Aliás, nós não encontramos nenhum estudo que acerte ou que tenha acertado em quanto é que a energia solar,
falar de energia solar em termos dos seus componentes e tudo mais, tem descido. Portanto, para além disso, todos os componentes, os painéis estão cada vez mais eficientes e lá está, e um preço cada vez mais baixo. Recentemente, surgiu um novo decreto-lei em Portugal. Este decreto-lei transpõe parcialmente uma norma europeia de 2018 e de facto vem aqui, e esse decreto-lei tem de facto aqui, introduz acima de tudo dois novos, como é que eu vou explicar? Dois novos, enfim, contempla duas novas novidades, que é de facto as comunidades, as SER, as comunidades de energia renovável, que de facto é um conceito muito alargado, e também o conceito do autoconsumidor coletivo, ou seja, que nós entendemos mais numa perspectiva de prédio. E de facto, com esta introdução neste novo decreto-lei, isto está claramente ou irá claramente revolucionar o mercado solar. E pensamos que de facto, e isto acaba por estar alinhado, claro, com a já tão famosa transição energética. Portanto, queria só deixar essa parte que de facto o solar irá ter, na minha opinião, um contributo gigante na transição de energia, na transição energética. E a EDP tem uma relação próxima. Sim, bastante próxima. Simão. Olha, como nos propomos resolver este problema, não é? Juntos, sem dúvida. Portanto, com parcerias como estas. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, sozinhos não vamos lá. Não dá para cada um trabalhar na sua coisa. Não dá para o Just a Change resolver o problema da habitação sem que haja financiamento, pessoas a pensar nisto connosco, EDPs a pensar na parte energética, se calhar uma outra empresa a pensar na parte estrutural e, portanto, sem dúvida com muitas parcerias, e acho que as parcerias non-profit e corporate são sem dúvida aqui a coisa a explorar nestes próximos tempos para que até 2030 consigamos dar a resposta que é precisa. E acho que já está a ser ganha alguma consciência sobre o assunto e cada vez vemos mais, cada vez recebemos mais pedidos de empresas disponíveis para fazer voluntariado cooperativo, cada vez mais empresas também a perguntar de que forma é que podem apoiar, e isto é muito bom de ver, e também sermos reconhecidos por alguém que está de facto a fazer alguma coisa no terreno e que pode de facto ajudar, e depois a mentalidade que também já começa a mudar. E esta união que já se está a verificar, e portanto esta consciência ainda tem que ser muito trabalhada. Acho que este podcast é uma ótima ideia para isso, para divulgar e para promover e para que isto chegue a todos, mas é preciso mais, não é? É preciso esta tal vontade política de que isto seja falado noutros sítios, que seja falado também numa televisão, etc, etc. Relativamente aos ODS, no Just a Change fizemos esse exercício quando estávamos a fazer o tal plano estratégico. Nós estamos alinhados com 8 dos 17 ODS, 4 para a casa, portanto o saneamento e água potável e energias renováveis, aqui que a EDP dará certamente uma grande ajuda, as infraestruturas e comunidades sustentáveis, e 4 para a pessoa, que é o erradicar a pobreza, a saúde de qualidade, o trabalho digno e crescimento económico e reduzir as desigualdades. E portanto o nosso projeto acaba por ser aqui, portanto quando saíram os ODS portanto o projeto já existia, não é? E acabamos por conseguir dar uma muito boa resposta e fazer aqui um muito bom matching com aquilo que eram os objetivos, e por isso ficámos contentes por estarmos a resolver tanta coisa. Sabemos que não as estamos a resolver todas, nem à escala que precisamos, nem com a qualidade que precisamos, e portanto nós precisamos de facto destas energias renováveis muito melhores, e portanto precisamos de uma EDP, precisamos das infraestruturas muito melhores e de soluções mais ambientais, e portanto precisamos de pessoas que pensem nisto connosco, e portanto já estamos no terreno, já estamos a fazer qualquer coisa, temos a ambição e vontade de trabalhar nisto, de dar a resposta que precisamos, e o apelo é: juntem-se a nós, não é? Deem-nos o vosso know-how, a vossa força, aquilo que também podem pôr aqui no bolo para darmos a melhor resposta possível. E portanto é um bocadinho um apelo, e também
ao mesmo tempo um sentido de que é uma tarefa muito complicada e que temos que assumir com um grande compromisso, mas ao mesmo tempo muito, muito alegre, porque estamos a resolver de facto o problema de uma vez por todas, não é? Se assim o fizermos. E portanto isso tem um grande impacto. Isso é uma coisa muito positiva e muito alegre se o conseguirmos. Muito obrigado, Simão. Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto. Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.